Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 19 de março. Festa de São José. História. A Santa Igreja, em sua liturgia, nos apresenta cada ano duas grandes festas em honra do Santo Esposo de Maria. A festa própria do Santo, em 19 de março, e a do patrocínio, na quarta-feira, depois do segundo domingo da Páscoa. O culto de São José, como vimos, foi reservado aos últimos séculos pela divina providência. E quanto mais passam os anos, mais se desenvolve. A festa do pai adotivo de Jesus em toda a Igreja não data de longas eras. Há uma tradição de que, no segundo século, os gregos tributavam um culto especial ao santo, numa festa tradicional no rito copta, do dia 1º de julho. É possível se festejasse a São José no templo que Santa Helena, imperatriz, mandou construir no lugar do presépio de Belém, na capela dedicada a São José. Há tradições do século V de festa comemorando a fuga para o Egito. Nos nenologios das igrejas orientais, desde o século VIII, se faz menção de uma festa consagrada à família de Jesus, isto é, aos seus ascendentes, e entre eles figuram, em lugar de honra, São José, afirmam os holandistas. O menologio da Igreja de Constantinopla, no século X, menciona o nome de São José nos dias 25 e 26 de dezembro. O nome do Santo Patriarca, pela primeira vez, aparece mencionado em 19 de março nos Martirologios de Reims. A glória de celebrar uma festa em honra de São José no dia 19 de março, pela primeira vez, parece, diz o padre Cantera, pertencer aos beneditinos da abadia de Winchester, no ano de 1030. Bento XIV afirma que em 1124, em Bolonha, se comemorava solenemente a festa do esposo de Maria. Todavia, a festa de São José só se tornou popular e conhecida e celebrada com fervor no século XV, que marca o renascimento do culto josefino, o despertar desta devoção, oculta como um tesouro durante séculos. Gerson, o grande chanceler imortalizado como Santa Teresa na história do culto josefino, pediu no Concílio de Constanza uma festa em honra dos desposórios de São José e Maria. Em 1621, Gregório XV inclui a festa entre as de preceito. Em 1651, um decreto da Santa Sé fixa para sempre a festa em 19 de março. Finalmente, após uma série de privilégios e incentivos da devoção ao Santo Patriarca concedidos pela Santa Igreja, Pio IX proclama o santo patrono da Igreja e estabelece uma segunda festa, a do patrocínio de São José, hoje celebrada em toda a Igreja na quarta-feira após o segundo domingo da Páscoa. E o culto e festa do grande santo chegam ao seu esplendor. As duas festas. Em 19 de março, a festa do trânsito de São José. O dia da morte do justo é chamado pela Igreja Dias Natalis, dia do nascimento. Sim, porque verdadeiramente se começa a viver quando se deixa o exílio e a triste morte, que é esta vida semeada de tristezas e perigos. José foi o justo, o maior dos justos. Teve a morte preciosa dos santos. Pretiosa in conspectu Domini mors santorum e jus. É preciosa diante do Senhor a morte dos seus santos. Como não será a do maior dos santos? José morre nos braços de Maria. Ali começa a glória do Santo Patriarca. E esta morte bem-aventurada nos lembra a festa de 19 de março, chamada também de trânsito, isto é, a passagem desta para outra vida. A liturgia destas solenidades é eloquente e bela. Na plenitude da oração, fala do poder intercessor do grande patriarca. Senhor, nós vos suplicamos, permiti que sejamos,
auxiliados pelos méritos do esposo da vossa Santíssima Mãe, a fim de aquelas graças que não temos a possibilidade de obter por causa da nossa fraqueza, as alcancemos por sua intercessão. É a súplica fervorosa ao poder de São José. E no dia em que o Santo Patriarca é invocado no triunfo da sua morte bendita e gloriosa, procuremos honrá-lo com toda a sorte de homenagens e obséquios piedosos. Festejemos com entusiasmo e devoção o dia de São José. É uma festa que não nos pode encontrar indiferentes e frios. E é certo que muitas graças, milagres e prodígios têm feito São José no dia 19 de março. A festa do Patriarca foi estabelecida para honrarmos o poder e a glória do Santo Patriarca como protetor especial da Santa Igreja, de todas as classes sociais e de toda a cristandade. Enfim, a oração fala-nos desta missão sublime de São José. Ó Deus, que por uma providência inefável vos dignaste escolher o bem-aventurado José para esposo de vossa Santíssima Mãe, concedei-nos, vos imploramos, que venerando-o como o nosso protetor na terra, mereçamos alcançar a sua intercessão no céu. Vede, é mister procurar aqui na terra a proteção de São José, para o ter no céu como intercessor. A festa do patrocínio é um estímulo à nossa confiança no poder do esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Outras festas litúrgicas são celebradas em honra da Sagrada Família e de alguns mistérios da infância de Jesus. São festas que realçam a missão do Santo Patriarca. Enfim, a alma verdadeiramente devota de São José o acompanha através do ano litúrgico, em todas as solenidades em que se comemoram os mistérios admiráveis de nossa redenção e em que encontramos unidos Jesus, Maria e José. Exemplo: São José tarda, mas não falta. Conta um missionário redentorista, o padre H. Sandran, autor de um belo livro, Le Glorieux de São José. O fato seguinte: corria o ano de 1862, quando pregava um dia sobre São José na missão de uma cidade. Logo após o sermão, veio-me procurar uma viúva muito queixosa e amargurada por um filho de 25 anos, dado à ociosidade e ao vício. Havia feito uma novena fervorosa a São José para obter uma boa colocação, já em vista para o moço. Para melhor obter a graça, deixou a tibieza em que vivia, resolveu confessar-se e comungar, o que já não fazia há vários anos, e preparou-se fervorosamente para a festa do 19 de março. 3 dias depois da festa, voltou ao missionário verdadeiramente desolada e aflita. Ó meu padre, Vossa Reverendíssima pode pregar quanto quiser e a quem quiser, que São José não recusa favor algum a quem lhe suplica, tanto no temporal como no espiritual. Quanto a mim, sou uma desiludida de São José. Pedi com tanta confiança e 1000 vezes a graça da colocação de meu filho. Nunca rezei e fiz tanto na piedade e com tamanha confiança. Ai, e São José me faz esta. Não rezo mais a São José. Não, 1000 vezes não. São José não me atende. Então, minha filha, o que aconteceu? Meu filho ia ser colocado no emprego que tanto desejei e pedi para ele. Tudo já estava preparado. E na hora, rejeita, abandona, continua no vício, na vadiação e ainda pior do que antes. A pobre mãe soluçava. Ai, meu São José, não quiseste me ouvir. Todo mundo recorre a São José e alcança o que pede. Só eu não sou atendida. Não creio no poder de São José para comigo. O missionário calou-se um instante. E depois, com energia: não seja ingrata, nem fale assim, como insensata, minha senhora. Pois não vê que São José atender o pedido?
Não conseguiu um emprego? Então, só porque o filho recusa a graça, tem a culpa, São José? Cale-se. Peça perdão a São José e volte a lhe pedir humildemente a conversão do filho. A pobre mãe caiu em si, humilhou-se e voltou a rezar de novo ao santo patriarca. Na semana seguinte, antes do final das pregações, veio alegre dar a boa nova. Meu bom padre, perdoe-me a queixa insensata de São José. Meu filho se converteu. Foi ele mesmo procurar o emprego e ainda, felizmente, o achou. Trabalha contente. É outro rapaz. Bendito seja meu São José. Hoje somos felizes, eu e meu filho, graças à proteção de São José. Neste dia 19 de março, a grande festa de São José, eu vou fazer uma pequena reflexão. Uma pequena reflexão, porque esta história e tudo aquilo que eu li neste belíssimo livro ensina muito mais do que qualquer reflexão que eu possa aqui dizer ou acrescentar. Eu só quero fazer também uma reparação no sentido de que qualquer incorreção que eu possa falar no latim ou outras palavras aqui que sejam difíceis de pronunciar, eu peço, antes de mais, desculpa, mas ainda estou a aprender e ainda tenho muita dificuldade. E depois tem aqui uma palavra que eu li várias vezes e que era um bocado difícil e quero dizer qual é o significado, que é o menológio, que na verdade é um calendário da Igreja Grega contando biografias dos santos, ordenadas pelas datas em que são celebrados. Eu fui procurar isto no dicionário. Acaba por ser realmente um catálogo com os dias em que são celebrados os santos da Igreja Ortodoxa. Esse é o significado desta palavra. Também encontrei que é o martirológico da Igreja Grega, ou seja, nós temos na nossa Igreja o local, uma descrição dos santos, que é o nosso martirológio, e a Igreja Grega na Igreja Grega chama-se menológio. Passando essa parte, o que é que eu posso dizer neste dia de São José e após esta história, em que demonstrou que aquela senhora, aquela mãe, pediu no início para que fosse concedido um emprego ao seu filho. E São José ofereceu este emprego. Mas faltava uma coisa. Faltava que o filho tivesse no coração dele a vontade de aceitar esse emprego. Ou seja, por vezes nós pedimos uma graça que seja concedida às pessoas que nós amamos, ou mesmo a nós. Só que nós também precisamos ter no nosso coração a graça para aceitar o que Deus nos concede. E faltava isso. Faltava essas senhoras também rezar para que o seu filho se convertesse. Ela achava que ao aceitar o emprego, que tudo mudaria, mas era preciso mais. Era preciso implorar mais. E talvez, e de certeza que este padre rezou por esta intenção desta senhora, mesmo ele dizendo que ela não se queixasse, que ela pedisse com mais fé. Provavelmente este padre rezou em conjunto com esta mãe pela conversão do filho, porque era preciso que o filho também tivesse no coração dele a vontade de mudar, a vontade de aceitar a graça de Deus, a libertação que Deus lhe prestava através daquele trabalho, para ele deixar a vida ociosa, para deixar o vício. E é isso. Isto é uma grande lição para nós. Nós precisamos rezar. Muitas vezes rezamos para que Deus conceda coisas e situações, graças, que a princípio são materiais. Mas como disse Nosso Senhor, por vezes nós temos que
pedir o perdão de nossos pecados primeiro, para depois sermos agraciados pela graça que nós tanto pedimos. Lembra-me um bocado aquela história daquele paralítico, em que aqueles amigos foram levar a Jesus pelo telhado. E Jesus, ao ver a coragem daqueles amigos que fizeram todo o esforço para o levar para perto de Jesus, porque havia muita gente ao redor de Jesus. Então, a única coisa que eles encontraram para levar aquele amigo, aquele doente, aquele paralítico que estava acamado, o que é que eles fizeram? Pelo telhado, levaram até Jesus. Por vezes, muitos amigos, os verdadeiros amigos, rezam para que os seus se convertam ou consigam graças. E neste caso os amigos pediam a cura daquele amigo que estava paralítico. Mas Jesus disse algo que deve ter colocado em causa até as suas preces. Disse: os teus pecados estão perdoados. E houve assim uma certa confusão entre as pessoas que estavam lá, mesmo entre os fariseus, porque quem é este que tem o poder de perdoar pecados? Mas Jesus estava certo. Primeiro, nós temos que cuidar da nossa alma, da limpeza da nossa alma, para podermos aceitar o que vem depois. Porque se nós temos uma graça material sem termos primeiro a graça espiritual, provavelmente nós vamos cair mais no abismo do pecado. E Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Mas vendo que as pessoas estavam ali a interrogarem-se, ele disse, depois de fazer a limpeza dos pecados daquele homem, ou seja, perdoar aqueles pecados, fazer com que ele se convertesse, abrisse o seu coração para a graça. Depois daquilo disse: vai, levanta-te e anda. Pega a tua enxerga, pega o teu leito, pega aquilo que trouxestes onde deitavas e vai para a tua casa. Porque depois de estar limpo espiritualmente, é que ele foi capaz de andar e ter a cura corporal. E ao mesmo tempo esta história, este também rezava muito para que o filho tivesse um emprego. Eu achava que o emprego ia solucionar tudo. O emprego foi concedido, mas faltava o principal, a conversão da alma do seu filho. E então começou a pedir, mais do que um bem material, que o seu filho voltasse para a vida da graça espiritual. E então São José concedeu amplamente tudo o que ela desejava. O rapaz, livre do pecado, mais consciente do que era a vida dele e a vida da graça, ele foi capaz de aceitar aquele emprego e então foi capaz de realmente viver a graça de uma nova vida. Que esta história de hoje, deste dia de São José, nos alerte sobre os nossos pedidos, sobre aquilo que pedimos a São José. Devemos pedir graças materiais, podemos pedi-las, mas também devemos sempre nos preocupar pelas graças espirituais, porque estas verdadeiramente nos abrem o coração para a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade que está em Deus, numa vida livre do vício, do pecado e das más inclinações. Esta é a verdadeira libertação que nos pode
fazer-nos andar como aquele paralítico, que só depois de ver seus pecados perdoados é que ele conseguiu voltar a andar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.